Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação e uma honra para nós receber aqui vocês, aqui na Garcia e Moreno, embora estejamos aqui nesse ambiente online, né, que é o nosso novo normal, nosso novo mundo, mas só de rever vocês por aqui, a gente ter essa oportunidade desse bate-papo já nos satisfaz aí de saber que vocês estão dedicados e preocupados aí com a rotina e os nossos processos nas nossas corporações, especialmente aqui, né, que o nosso foco, como sempre, como o próprio nome diz, Webnagro, ou seja, é a nossa mesa redonda para a gente debater temas do agronegócio que atingem as nossas empresas, corporações, inclusive as nossas sociedades cooperativas, né? Então, o tema de hoje é fretes, fretes em geral, mas com ênfase às oportunidades e riscos tributários que nós temos nessas naturezas de gastos. Para participar do evento de hoje, eu trouxe aqui um time de profissionais da Garcia Moreno. Estou eu aqui, o Wellington Garcia, vocês me conhecem, o Gabriel, que é consultor da área de PIS e COFINS aqui na Garcia Moreno, também muito conhecido de vocês, o Paulo, que também trabalha com o Gabriel, Paulo Lima, e hoje temos aqui, inclusive, a nossa parceria e a participação do nosso sócio William Ribeiro, que veio, vai vir aqui para contribuir conosco sobre alguns conceitos, alguns aspectos que nós consideramos muito importantes quando falamos deste assunto. Parece, né, pessoal, que quando a gente fala assim, nossa, nós vamos falar de crédito de PIS e COFINS sobre os fretes, não parece algo muito fácil, muito simples, algo que a gente fala assim, nossa, cara, eu faço isso a vida inteira, né? O que teria mais para ser dito sobre fretes? Pois é, pode ser que a gente te surpreenda e eu acho que vale a pena aqui você ficar até o final para entender aonde é que nós queremos chegar com esse debate, com essa discussão das oportunidades e riscos que nós podemos ter em relação à recuperabilidade de créditos de PIS e de COFINS sobre os gastos com fretes. Ok? Começo o dia dizendo aqui, começa o nosso encontro dizendo para vocês, eu sempre tive uma certa preocupação sobre os aspectos tributários vinculados aos gastos com fretes. Por quê? Afinal, você sabe aí na sua corporação quanto representa o crédito tributário gerado para cada tipo de gasto que vocês realizam? Ou seja, você sabe qual é a importância de um gasto como os fretes dentro do teu cenário tributário de PIS e COFINS? Fica aí uma pergunta muito importante. Uma coisa eu digo para vocês, nós já fizemos vários estudos nos mais diversos clientes da Garcia e Moreno e chegamos à conclusão que em grande parte, ou seja, na maior parte dos nossos clientes, nós temos os gastos com fretes, fretes em geral, em alguns casos de tamanha relevância que supera a casa dos 80% do volume total de créditos escriturados de PIS e de COFINS. Olha só, pessoal, veja o tamanho da importância, logo podemos dizer, então, que o adequado tratamento da recuperação de crédito de PIS e COFINS sobre os fretes, ele é estratégico ao planejamento tributário dessas contribuições, né? Nós sabemos o quanto a logística hoje está cara, tá? É um desafio no Brasil lidar com a logística. E temos uma alíquota extremamente alta, haja vista nós falarmos aí de uma alíquota básica de PIS e COFINS de 9,25% no acumulado dessas contribuições, ou seja, de cada R$ 1.000 gastos com fretes, se eu tenho direito a crédito, essa alíquota de 9,25% ela é extremamente relevante no cenário de desoneração do custo da minha operação de logística. Com isso,
algumas operações, alguns modelos de negócios lá na área comercial, muitas entidades, muitas empresas, muitas cooperativas até optam por assumir o produto não num modelo, vamos dizer assim, não, num modelo de arcar com o custo da logística, justamente porque existe uma viabilidade de um frete CIF, haja vista essa desoneração possível no PIS e na COFINS, considerando aí os 9,25%. Então, ou seja, cada entidade vai ter um modelo muito particular de negócio em relação às tratativas ligadas à logística, mas de uma forma geral, não importa em qual setor, segmento, PIS e COFINS sempre fará diferença para fins de tomada de decisão do modelo de negócio da nossa logística. Tá? E aí, sobre isso que a gente quer falar com vocês hoje. Por quê? Veja bem, quando falamos de frete, nós temos um primeiro desafio no Brasil. Nós temos um problema que nós que estamos aqui na consultoria temos inclusive um costume de, sempre que avaliamos um processo escritural, que auditamos um processo escritural de uma empresa, de uma cooperativa, a gente já busca o entendimento das normas de compliance. Por que isso? Será que o profissional de contabilidade, quando vai fazer ou reconhecer contabilmente os gastos realizados com fretes, será que ele conversa com o profissional da área tributária de PIS e COFINS? E o contrário, será que é verdadeiro? Será que o profissional que está lá parametrizando o sistema para que ele gere crédito de PIS e COFINS em determinados gastos com frete, será que ele está conversando com o profissional responsável pela área contábil? Aí vocês falam, cara, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Pessoal, tudo 100% integrado, são normas de compliance. Inclusive, hoje, quem cumpre a escrituração de PIS e COFINS e faz a recuperação de créditos tributários de PIS e COFINS, vai observar no lançamento fiscal lá na EFD Contribuições que lá, além de eu fazer o lançamento escritural fiscal, eu preciso demonstrar para a Receita Federal na obrigação qual é a conta contábil onde eu estou escriturando aquele determinado gasto. Tá? Contrariamente, na contabilidade, eu preciso também ter a mesma visão. Agora, veja bem, nós cansamos de ver aqui dentro das nossas normas de trabalho, dentro dos nossos papéis de trabalho aqui, nos nossos processos de consultoria e auditoria de obrigações acessórias, a gente cansa de ver o quê? Olha, o cara vai lá, o profissional da conta da escrita fiscal, responsável pela apuração de PIS e COFINS, pela escrituração do PIS e COFINS, ele vai lá num lançamento fiscal de um determinado gasto com frete e diz que aquela operação é uma operação enquadrada com direito a crédito, com base no inciso 2º do artigo 3º da Lei 10.833, ou seja, está dizendo para o fisco o seguinte, aquele frete me compunha o custo de um insumos. Tá? Mas, para lá, a conta contábil que eu estou vinculando a essa escrituração na minha EFD Contribuições, ela conta a mesma história? E aí está a nossa preocupação da convergência entre a linguagem falada pela equipe contábil com a linguagem falada pela equipe tributária. Por quê? Porque a Receita Federal, pessoal, quando vai lá depois derrubar você para uma malha fiscalizatória hoje, ela não vai simplesmente porque um auditor acordou naquele dia mal-humorado e falou assim, olha, eu vou lá auditar a empresa tal ou a cooperativa tal. Não é esse o cenário, né? Hoje,
toda a base de dados fiscalizatória deriva de um processamento realizado nas nossas mega máquinas que estão na base com dados que estão na base do SERPRO, e que essas máquinas, nesse processamento, avaliam indícios de ilícitos tributários ou indícios de falhas que geram uma mudança na performance arrecadatória daquele determinado contribuinte. Logo, o que eu quero dizer é o seguinte: na verdade, hoje, quem nos condena somos nós mesmos. Por quê? Muitas vezes, numa determinada obrigação, falamos uma coisa, damos uma determinada informação, e em outra obrigação, a gente fala outra coisa. E aí é onde o fisco pega e fala assim, pô, esse cara está com mentira. O que está acontecendo? Olha, vamos lá pedir uma verificação dessas informações. Hoje, todo o sistema de malha no Brasil funciona com base nesse indício. Então, todo o início de fiscalização é com base no indício de ilícito. Agora, você veja bem, pode ser que então, pode ser não, nós hoje caímos num processo fiscalizatório por nossa própria culpa. Com base nisso, primeira coisa que nós precisamos ter de entendimento, então, é a capacidade de compreendermos como que os fretes recebem tratamentos dentro da contabilidade. Para isso, eu convidei aqui o nosso consultor contábil, William. O William, hoje, ele é sócio consultor na Garcia Moreno, já fez 10 anos de casa, ou seja, já faz alguns dias que ele está aqui fazendo parte da nossa história. Tá? E o William, eu gostaria que o William falasse um pouquinho para nós sobre como que os fretes são contemplados dentro da nossa estrutura contábil. Por quê? Nós sabemos que existem fretes que eles compõem o sistema de custeio. Nós sabemos que existem fretes que eles fazem parte dos gastos operacionais, ou seja, estão lá nas despesas, são levados diretamente para o resultado. William, dá uma ajuda para a gente aí, o que você pode clarear nesse universo para nós aí, dentro daquilo que é âmbito contábil? Olá, Wellington, boa tarde. Olá, pessoal, boa tarde. Antes de tudo, é um prazer estar com vocês novamente, participando desse webinário. É muito bom a gente ter essas discussões correntes, esses assuntos tão pertinentes que envolvem âmbito tributário e âmbito contábil, para que a gente possa aperfeiçoar exatamente as normas de compliance das nossas empresas. Então, hoje, é necessário que cada vez mais profissionais da área tributária tenham conhecimento da legislação contábil. Isso especialmente converge a partir de 2014, com vigência em 2015, com a Lei 12.973, porque muitas medidas contábeis estão tendo impactos diretos nas apurações tributárias. Isso especialmente no âmbito federal, PIS e COFINS e Imposto de Renda e Contribuição Social. E não se enganem, pessoal, a Receita Federal conhece muito bem essas normas. A Receita Federal, em qualquer solução de consulta hoje, em qualquer âmbito de discussão de conceito de insumo, de momento de tributação, de créditos, você pode acessar a ementa e o contexto de qualquer solução de consulta, lá tem discussão contábil. Então, isso que o Wellington está propondo para vocês aqui é muito importante. A gente precisa conhecer essas classificações para que a gente possa entender qual é a visão do fisco sobre isso. Será que eu estou adequado a essa visão? Será que eu estou aplicando corretamente? Ou será que o fisco está aplicando correto e eu tenho como discutir, não é? Então, para isso, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre essas questões de fretes que o Wellington me pediu. Frete hoje, especialmente, vai ter 2 tratamentos na contabilidade. Ou ele será, nós damos 3 tratamentos. Ou ele será custo de produtos, ou ele será despesa corrente, ou por último, ele pode estar no ativo da pessoa jurídica. O que isso quer dizer, pessoal? Que o momento do frete compor o meu resultado, ele pode ser diferente conforme a sua classificação contábil. O que eu quero dizer com isso? Os fretes hoje, a gente precisa tomar emprestado ali os conceitos que estão previstos no CPC 16, que é um pronunciamento técnico que fala de estoques. Hoje, nós temos fretes, por exemplo, na aquisição de insumos para a indústria. Então, as empresas que possuem plantas industriais, elas têm diversas espécies de fretes nas aquisições dos seus insumos. Então, toda matéria-prima que ela compra, seja importada, seja internamente no Brasil, ela precisa do transporte, que atualmente é um custo relevante, como o Meriton mencionou para vocês.
esse custo, né, em virtude das altas do combustível, e representa cada vez mais uma parte considerável do custo dos meus produtos. Então, na formação desse custo, eu preciso, né, mensurar corretamente quanto isso representa no meu custo e quando isso é custo para mim. Por quê? Vocês sabem que custo de produtos vendidos, ele precisa receber primeiro um tratamento de ativo. Então, o custo dos meus produtos vendidos, ele nunca vai figurar diretamente no meu resultado. O custo, ele serve especialmente para que eu possa mensurar também, além do meu produto, né? Qual que é a minha performance de margem bruta operacional, qual que é a minha performance comercial, porque tudo isso é muito diferente de despesa. Despesa, vocês sabem, incorrem diretamente no meu resultado. Muitas empresas, por não dar a classificação correta, acabam tendo distorções relevantes no seu resultado, porque antecipam o efeito do gasto, aqui no caso os fretes, em momento do resultado que não é oportuno. Então, quando que o meu frete compõe o meu custo? Geralmente, ou seja, é regra hoje, que toda aquisição de insumo, ela vai compor o custo dos meus produtos. Então, quando eu falo assim, estou adquirindo uma matéria-prima que vai compor o custo do meu produto lá no meu estoque, né? Esse frete também vai compor, vai ser agregado ao meu ativo. Ele não vai para o meu resultado diretamente. Então, esse frete, primeiro ele recebe um tratamento de ativo e note, o que vai acontecer? Ele ficará ali, depois ele vai ser transferido para um grupo de produtos em elaboração, e depois apenas que ele vai configurar como um produto pronto, que é o meu produto final que vai ser vendido. Até aqui a gente está falando ou de contas transitórias ou de contas de ativo. Em nenhum momento ele foi para o resultado ainda. Então, e vocês notem como isso é diferente se fosse uma despesa. Porque no momento que eu paguei, isso já estaria lá no meu resultado. Isso pode até perdurar meses, perdurar bimestre ou até virar o ano, muitas vezes, dependendo do produto que você está industrializando. Então, fretes na aquisição de insumos, ele sempre vai receber tratamento de custo. O seu conceito contábil é de custo de produtos. Então, ele compõe um outro produto que vai ser comercializado. Ele nunca vai figurar no meu resultado numa rúbrica de fretes. Por quê? Ele vai estar figurando no meu CPV ou no meu CMV. A mesma coisa vai acontecer nos meus produtos adquiridos para revenda. O CPC 16 fala que tudo aquilo que eu insiro de gastos, né, ou faço de gastos para que eu possa colocar meus ativos em condições pretendidas pela minha administração para vendê-lo, compõe o meu custo. Então, ainda que a gente tenha, por exemplo, o soja, nós somos uma empresa revendedora de grãos, né? A gente não produz, mas quando eu adquiro um soja que eu arquei com o custo do frete, ainda que ele não vai computar num sistema de custeio de indústria, ele também vai compor meu custo. Então, não vai ser apenas o valor da nota fiscal que eu vou integrar ao meu estoque como custo de produto a ser revendido, mas o frete, toda aquela despesa de seguro, tudo aquilo que incorrer diretamente vinculado ao meu produto, para que eu possa, então, né, figurar ele fazer o custeio dele no meu estoque, então só depois fazer o meu markup, para precificar esse produto, né? Então, todos esses gastos na aquisição, em regra, eles são pertinentes a custo, eles nunca vão figurar na despesa da pessoa jurídica. Então, se eu estou adquirindo bens como insumo para a indústria, ou estou adquirindo bens para revenda, o custo do transporte que incorreu quando arcado por mim, que sou o comprador, ele vai figurar primeiro no meu ativo, sempre. Ou seja, ele não vai no meu resultado, ele não vai aparecer no meu resultado. Vai ser sempre no meu ativo, compondo o meu estoque. Seja ele um almoxerifado, seja ele um estoque de produtos para revenda, seja ele um produto em processamento, que muitas vezes o produto está em processamento e esse gasto já incorre ali, o insumo vai diretamente para a minha planta industrial, eu já tenho que computar ele ali no meu produto em processamento. Então, ele vai estar ali, tudo isso vai estar no meu ativo. A maioria das empresas hoje, nossas clientes que possuem plantas industriais, como que isso está na contabilidade apresentado? Nós temos um grupinho no nosso ativo, no grupo 1.1 lá, que começa estoque de produtos industriais. E depois, estoque de produtos em elaboração. Dentro dessa conta mãe, tem várias continhas lá abaixo. Então, temos a mão de obra, depreciação, energia elétrica, temos ali, né, serviços de terceira pessoa jurídica, e uma dessas continhas vai chamar ali fretes. Após esse produto ser terminado, ou seja, estar pronto, você consolida essas contas e transfere para um grupo, uma conta única de produtos finalizados ou produtos prontos para venda. Então, esse é o tratamento contábil nas aquisições, pessoal. E é isso que a gente pode destacar como aquisições de insumos ou produtos para revenda sobre fretes. Ou seja, fechando a caixinha, estamos falando sempre de custo. Até aqui não existe a figura da despesa, tá ok?
Outro ponto que a gente tem relevante nos fretes são as transferências. E aqui, talvez more o grande gargalo das pessoas jurídicas de classificação incorreta na contabilidade. Quando a gente olha o item 38 do CPC 16, o que ele está falando para a gente? Que todos os custos de distribuição, então note essa palavra, essa é a palavra-chave, tá? Distribuição, eles devem ser tratados como custo do produto. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas empresas é comum que elas façam, cooperativas, né, a aquisição dos seus produtos ou dos seus insumos centralizado em uma única unidade. Então, por exemplo, eu tenho um centro de distribuição ou um centro de importação, um centro de aquisição, onde eu faço a aquisição de todos os meus insumos ou produtos para revenda. Porém, essa aquisição ainda não me representa, certo, pessoal? A condição de venda. Por quê? Muitas vezes esse produto não vai ser vendido ali. Ele vai ser necessário que eu faça uma transferência para o meu parque industrial, que é em outro local, ou vai ser necessário que eu faça transferência para uma outra unidade, onde eu pretenda comercializar esse produto. Então, vamos usar aqui um exemplo bem simples, um mercado, por exemplo, tá? Às vezes ele adquire muitas coisas num centro de distribuição. Porém, esse centro de distribuição não vai comercializar esse produto ao consumidor final. O que ele precisa fazer? Transferir esse produto para suas unidades, para suas lojas, certo? Então, nessa situação, o que o CPC 38 nos ensina? Que esse frete que incorreu, mesmo depois da aquisição e de colocar o produto no meu estoque, ou seja, olha só, eu já dei entrada nessa nota, esse bem já figura no meu ativo como estoque, né? Mas eu vou fazer uma transferência entre unidades minhas, entre meus próprios estabelecimentos. Esse frete também compõe o custo do meu produto. Por quê? Porque, em tese, a teoria apresenta que ele não está em condições de venda ainda. Então, na minha realidade, para que eu possa vender, eu tenho dois tipos de frete. Eu tenho dois custos de transporte. O primeiro frete na minha aquisição e o segundo frete na minha transferência. Essa pode não ser a realidade de diversas empresas, mas para mim é. Então, para mim, isso é custo. Então, quando eu for fazer minha formação do meu preço, eu preciso levar em consideração que eu tenho esses dois gastos. Senão, o que pode acontecer? Esse segundo frete pode inviabilizar meu negócio. Porque a gente sabe que as margens hoje de muitos produtos no agro não são tão grandes. Então, a gente precisa ter adequadamente tratamento de custeio. Tá ok? Então, aqui nós estamos falando de transferências até que o momento que o produto esteja pronto na condição da administração da empresa para que ele seja vendido. Tá ok, pessoal? Então, aqui também vamos dar tratamento de custos. Não vamos falar, né, de despesas até esse momento. Agora, vamos lá. Vamos relembrar a cadeia. Eu fiz a aquisição do meu insumo. Mandei para minha indústria, transferi ele para minha indústria, industrializei meu produto. Voltei meu produto para minha unidade onde eu pretendo comercializar, certo? Ou então adquiri meu produto para revenda, certo? Fiz lá a aquisição, às vezes comprei um produto lá na roça e combinei com o produtor que ia pagar diferente, ia pagar menos, porque eu ia arcar com o frete da aquisição desse produto. Eu vou lá e adquiri de entrada nesse produto e fiz a comercialização. Então, agora fui lá, comercializei meu produto, fiz a venda. Só que, como condição negocial, eu coloquei que essa venda eu ia arcar com frete para o meu cliente. Então, eu falei, ó, meu cliente, eu vou arcar com frete, esse gasto vai ser incorrido por mim. Perceba que eu já vendi o produto. Então, aqui está o ponto de corte, pessoal. Se meu produto estava em condições de vendas pretendidas pela administração, fechei o contrato, seja ele verbal, seja ele por escrito, para comercialização, e o gasto ficou por minha conta, agora que nós não falamos mais de custo, nós estamos falando de despesas com vendas. Por quê? Já formei meu preço, já deixei meu produto em condições, já estabeleci minha margem de lucro pretendida, já fiz meu markup, e aqui tudo que eu incorrer posterior a isso, ainda que meu produto esteja no meu estoque, isso é despesa. Isso não é mais custo do produto vendido. Então, se eu fiz essa alienação, essa venda desse bem para um terceiro, e combinei que esse frete seria arcado por mim, aqui nós temos a figura da despesa. Então, a gente separa. Nesse momento, então, a rubrica aparece no nosso resultado. Então, é só aqui que nós vamos olhar no resultado e ver lá, frete sobre vendas. Até aqui momento, vocês vão concordar comigo que nós não temos em nenhum momento uma conta chamada frete no resultado. Por quê? Tudo isso estava no meu ativo. Ou compondo o custo de um produto industrial, ou compondo o custo de um produto para revenda. Então, sempre que vocês olharem um DRE
e lá tiver fretes, em suma, em regra, né, esse frete incorreu sobre venda, esse frete não incorreu sobre aquisição. Tá ok, pessoal? Mais ou menos, tá? Lógico que a gente tem pontos, tem coisas que a gente pode discutir, tem outras situações muito específicas, né? Vamos supor, tá, fiz a transferência de um bem, estava em condições de venda, anos depois resolvi transferir de novo, né? Existem discussões nesse âmbito, mas em suma, como o foco nosso aqui é o PIS e COFINS, esse é o tratamento dos fretes na contabilidade. William, muito obrigado pela participação. Para mim aqui foi extremamente esclarecedor, gostei muito, suas palavras assim foram sábias e muito bem colocadas em relação à ordem do assunto, eu acho que ficou bem transparente. Nessa mesma linha agora, então, acho que a gente conseguiu captar bem a mensagem aí, até onde que o frete ele é custo, a partir de onde o frete deixa de ser custo e passa a ser uma despesa, e aí se tornar uma despesa com vendas, que é aquilo que o William deu exatamente essa canaleta aí, né? Que é onde o trilho que nós temos que correr para termos essas duas frentes, né? Entendermos os nossos processos para que saibamos que cada operação, no modelo que ela acontece, em qual trilho que a gente está correndo. Para falar agora em relação a esses enquadramentos, no quesito tributário de PIS e COFINS, eu convido o Gabriel. Gabriel, dentro desse cenário exposto pelo William, tá? Como que nós podemos afirmar as condições tributárias nesse cenário entre aquilo que está dentro de um sistema de composição, né, de uma esfera, né, desse trilho que a gente falou de composição do gasto enquanto custo, que é uma ativação, e distinguindo isso daqueles que estão lá no sistema de conta de resultado. Vamos separar primeiro a nossa caixinha aqui para não confundir o pessoal, para a gente falar aquilo que é a ativação, né? Que compõe o custo. O que você acha importante o trabalho dentro de PIS e COFINS nesse sentido? Boa tarde a todos. Primeiramente, é um grande prazer, mais uma vez, participar do Webinagro. Eu acho muito prudente a gente segregar as hipóteses de créditos sobre frete, né, hipóteses de créditos de PIS e COFINS sobre frete, em 3 módulos ou 3 caixinhas, né, vamos dizer assim. A primeira caixinha aí seria frete sobre aquisições de bens para revenda, tá? A segunda caixinha diria que seria crédito sobre frete classificado como insumo. E, por fim, a terceira caixinha seria os créditos nas operações de venda. Tá? Partindo, então, da primeira lá, que seria crédito sobre aquisições de bens para revenda, nesse momento, nós vamos falar aqui sobre atividades que é unicamente comercial, né? Aquela atividade que a pessoa jurídica adquire o produto e comercializa, só, tá bom? Aqui, de cara, a gente pode destacar que a gente não vai encontrar na legislação um ponto específico dando direito sobre crédito na aquisição de frete, no frete, sobre aquisição de bens para revenda, tá? Ou seja, a gente pode tomar esse crédito, a gente pode até apropriar esse crédito, mas é de uma forma indireta. Eu acho que o William já deixou claro essa forma indireta. Ou seja, quando a gente adquire um bem e contrata um frete, tá, para transporte desse bem, o frete ele faz parte do custo de aquisição desse bem. Ou seja, eu paguei R$1.000 no bem, paguei R$100 para o transporte desse bem. Quando ele vai chegar lá no meu estoque, eu vou inserir lá no meu estoque, esse bem está custando para mim R$1.100, certo? E aí, onde eu disse que é a forma indireta, porque a legislação do PIS e da COFINS fala que eu posso tomar crédito sobre aquisição de bens para revenda, tá?
como o crédito vai fazer parte do custo do bem, então o frete, né? O frete vai fazer parte do custo do bem. Então, quando eu tomo o crédito do bem, esse frete já vai fazer parte da base de cálculo do custo do bem. Então, a minha base de crédito lá é os R$ 1.100, tá? Então, levando isso para um exemplo mais prático, né? Vamos dizer que uma empresa comercializadora de grãos, ela comercializa soja e também comercializa milho, né? Nós sabemos que o soja, em toda a cadeia nacional, em todas as operações, né, dentro do território nacional, ele é suspenso. Então, quando essa comercializadora adquire esse soja, ele vai adquirir com suspensão. Logo, ela não vai ter crédito do produto em si. No caso do milho, o milho não tem benefício quando vende para comercializadora, né? Então, eu vou adquirir esse milho com direito a crédito. Se eu contrato um frete para o transporte da aquisição do meu soja, né? O meu frete vai compor o custo da soja, né? Como a soja não dá direito a crédito para mim, então eu também não posso tomar crédito sobre o serviço de transporte, sobre o frete, tá? Ou seja, pode ver que ele acompanha a tributação do produto, tá? Do contrário, acontece no caso do meu exemplo do milho. Eu compro um milho que ele é tributado e ele é gerador de crédito na minha aquisição. O meu frete vai compor o custo do milho, logo eu também tomo crédito sobre o frete que está dentro do custo do milho. Então, sobre aquisição, é uma forma indireta que a gente toma crédito e está previsto ali pelo inciso 1º do artigo 3º da Lei 10.833. Alguma coisa para acrescentar, Wellington? Gabriel, muito boa a sua fala, e eu gostaria aqui aí puxar já, aproveitando o William aqui, puxar já o primeiro gancho nosso. Veja bem, você falou então que o frete, assim como o William já havia afirmado, o frete ele vai ser somado ao produto para compor a base de cálculo para a escrituração do crédito de PIS e de COFINS. Se o produto que eu estou adquirindo, então, não tem direito a crédito porque o produto não era tributado, então não haverá que se falar em tomada de crédito de PIS e COFINS também sobre o frete. Ou seja, o encargo tributário que está inserido lá no frete, né, que está sendo pago pela transportadora, não será desonerado. Muito importante deixar isso, né? Deixar isso claro. Já num produto que eu adquiro com direito a crédito, e lembro que estamos falando aqui em relação a bens destinados à revenda, né? Produtos destinados à comercialização, à revenda. Já se eu compro o produto e vou tomar crédito do produto, como o frete compõe o custo, ele vai se tornar base de cálculo para tomada de crédito também. Ou seja, o frete vai acompanhar, e nos casos de bem para revenda, o frete vai acompanhar, então, o produto principal que foi objeto do transporte, beleza? Estamos alinhados, né? Agora, veja bem, se o lançamento contábil não estiver aderente a esse entendimento, e aí é que eu quero me apegar, e é a preocupação nossa, objeto das regras de compliance, que a gente vê o seguinte: existem erros dentro dos processos escriturais nas corporações, no sentido de que, muitas vezes, um frete desse não está lá compondo o custo de aquisição do bem. E está sendo levado para uma escrituração, como às vezes, ou naturalmente é assim, né? Vem lá um conhecimento de transporte eletrônico, que é um documento, chega lá para a escrituração na sua corporação, e a pessoa olha aquele conhecimento de transporte e fala o seguinte: olha, tudo que é frete a gente tem direito a crédito PIS/COFINS. E nós já estamos vendo que não é desse jeito. Se eu escriturar o documento de conhecimento de transporte sem vinculá-lo
há um modelo de operação, conforme o tratamento contábil que está dando, que é uma composição do custo do item, pode ser que eu esteja recuperando um crédito indevidamente. Beleza? E é nisso que se apega os processos fiscalizatórios. Normalmente, hoje, a Receita Federal, quando vai fiscalizar um contribuinte, ela pede primeiro para que você demonstre o modelo de negócio, as suas operações, o modelo das operações, como que elas aconteceram, para efetivamente, a partir daí, o auditor ter a noção de se realmente aquele crédito era um direito do contribuinte ou não. Beleza? Mas eu acho que ficou bem esclarecido, Gabriel. Podemos ir para o debate dos fretes. Fala para nós agora os fretes enquanto gastos que compunham os custos dos insumos destinados à prestação de serviço ou à produção de produtos destinados à venda. Certo. Aqui, então, Wellington, vamos dizer assim, fechamos a primeira caixinha, que ali era o crédito sobre aquisições de bens para revenda. Então, nós estávamos falando ali nesse primeiro momento em atividades que é comercial, só compra e venda, tá? Então, agora, enquanto insumo, já na segunda caixinha, nós vamos tratar aqui de atividades que são prestadores de serviço ou produtores de bens, ou fabricação de bens, certo? Nós estamos falando, então, de prestadores de serviço e industrialização, tá? Nesse módulo aqui, então, nessa segunda caixinha, os créditos, eles são amparados, então, pelo artigo, pelo inciso 2º, tá? Do artigo 3º da Lei 10.833, e ali estão escritos o seguinte, que as pessoas jurídicas lá tributadas pelo regime não cumulativo podem apropriar créditos de bens e serviços classificados como insumo e utilizados na prestação de serviço e na produção de bens e fabricação de produtos destinados à venda, tá? Então, aqui nós percebemos, então, que insumos, nós estamos falando só de prestação de serviço e industrialização, certo? Então, aqui nós temos várias possibilidades de créditos, então, que enquadra nesse contexto. Tá? Uma delas é aquisição de bens, aquisição de insumos, tá? Então, essa aquisição de insumo, ela segue mais ou menos os mesmos critérios da caixinha primeira que nós falamos, tá? Então, quando adquirimos um insumo, vamos dizer assim, uma matéria-prima, e essa matéria-prima, ela é tributada, o frete vai compor o custo de aquisição dessa matéria-prima, tá? E vai ser gerador de crédito, tá? Da mesma forma, se eu comprar uma matéria-prima que ela não é tributada, né? Então, ela compõe o custo de aquisição dessa matéria-prima e eu não vou tomar crédito dela, porque a matéria-prima não é geradora de crédito. Então, ela segue a tributação da matéria-prima. Da mesma forma, se eu comprar uma embalagem, ou seja, nós estamos falando aqui, eu posso comprar qualquer tipo de insumo, o frete vai acompanhar o produto que está sendo transportado, tá? O direito do crédito acompanha o direito do produto, beleza? Do crédito sobre o produto. Nesse contexto, então, também nós temos que é muito comum, principalmente cooperativas, a questão de transferência, né? O William também citou na parte contábil lá a questão da transferência. Transferência de matéria-prima, ou seja, nós temos situações onde a unidade recebedora de grãos, vamos dar um exemplo aqui de uma produção de ração, onde a unidade que recebe o milho lá, que é a matéria-prima da ração, é uma, e o estabelecimento industrial é outro, tá? Então, conforme vai tendo demanda dessa matéria-prima, vai acontecendo a transferência da unidade recebedora de grão para o estabelecimento industrial, né? Que são estabelecimentos distintos aqui no nosso exemplo. E aí tem a transferência de matéria-prima, tá? Nesse caso, nós entendemos, e aí o William também já afirmou isso aí, ele vai compor o custo do produto, tá? E classifica-se aí como um crédito
como insumo, um crédito classificado aí, um frete classificado como insumo, tá? Outra hipótese de crédito que é muito comum nas indústrias aí é a transferência de produtos em elaboração, tá? Onde o produto, parte do produto é feito em um estabelecimento e ele é concluído em outro estabelecimento, ou seja, há uma transferência desse produto que ainda está em processo, tá? Durante esse intermédio de produção. Então, isso aí é um frete que é classificado totalmente como insumo, pois está intrinsecamente ligado ao processo produtivo, tá? E dá direito a crédito, inclusive isso aí está previsto lá no artigo 172 da Instrução Normativa 1911 de 2019, tá? Em relação também à transferência, aí nós temos um crédito aí que é muito comum também, um frete, né, um serviço de transporte que é muito comum também, é a transferência de produto acabado, certo? Mas essa modalidade de frete, a Receita Federal não tem acatado, tá? Porque eles alegam, né, que é um frete que já após o término do processo produtivo, ou seja, o produto já está pronto, e aí você faz uma transferência de estabelecimento, né? Então, eles entendem que não tem o direito a crédito, mas nós já vimos situações onde o CARF entende que as transferências, em situações específicas, tá? Não é em todas, onde o CARF entende que a transferência é essencial ou relevante para colocar esse produto em situação de venda, tá? Então, isso aí é um caso, é um frete, assim, que tem um pouco de entendimento complicado entre Receita Federal e CARF, e nesse caso, transferência de produto acabado, tá? É uma situação que tem que avaliar caso a caso, ou seja, não é todas transferências de produto acabado que daria direito a crédito, mas também a gente não pode dizer que não pode em nenhuma hipótese. Gabriel, então se a gente se a gente quiser fechar um contexto a respeito desse assunto, a tua fala também ela está convergente com a fala do William. Ou seja, aqueles gastos com fretes de produtos que estão sendo ativados, né, desde que o produto esteja ainda em não condição de venda, a gente teria liberdade, teria uma condição, uma permissibilidade da nossa legislação para reconhecimento do crédito. Ou seja, se o produto ainda não está em condição de venda, como bem colocou o William, que seria o ponto de corte aí para a identificação de até quando que se considera custo e a partir de quando se considera venda, então, se neste caso eu entendo que ainda comporta o sistema de custeio, eu tenho direito ao reconhecimento do crédito sobre os meus gastos com transporte. Tá? Porém, você falou uma coisa que chamou a atenção. Esta questão, ela tem aí um gargalo, que é o debate existente hoje nas nossas cortes ainda, não há um consenso, nem na instância administrativa, nem na judicial, mas que há uma frente favorável ao contribuinte em relação às transferências entre estabelecimentos da pessoa jurídica, quando o produto, embora esteja em condições de venda, ou seja, já rompeu aquela situação, meu produto está pronto, bonitinho, mas que eu ainda dependo de uma condição extraordinária para que ele entre no mercado. Um exemplo que nós temos, muito usual, não só no Brasil, mas no mundo todo, é o caso dos centros de distribuição. Né? Imagine bem,
Uma fábrica de ração PET. Vou dar um exemplo, vou jogar um exemplo aqui, tá? Vou aventar aqui. Uma fábrica de ração PET. Então, a partir do momento, até o momento que a ração está pronta e embalada, quando chega naquele momento lá na fábrica, o produto está pronto para a venda. Então, encerrou o sistema de custo. A princípio, encerramos o sistema de custeio. Porém, o que acontece? Existem os contribuintes que lutam contra a Receita Federal no sentido de entender que a transferência, que é levar esse produto para um centro de distribuição que está localizado aí, eu tenho um centro de distribuição em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ou tenho lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Eu preciso primeiro levar esse produto para um centro de distribuição, para somente posterior a esse momento que o produto está alocado no estoque do centro de distribuição, eu dizer que ele está disponível para venda, né? E aí, o que a gente entende em relação a isso, pessoal? Olha, se o centro de distribuição for uma condição estratégica para o negócio e ele for uma necessidade ao perfil da atividade, eu entendo que dá direito a crédito PIS/COFINS. Essas transferências entre a minha fábrica e o meu centro de distribuição. Por quê? Porque a necessidade do centro de distribuição faz calhar um entendimento que, na verdade, o meu sistema de custeio não acabou no produto pronto ainda. Meu produto pronto, né, ele ainda vai acumular um custo no sistema de comercialização que ainda depende lá do centro de distribuição. Então, ou seja, mas para eu ter razão nessa discussão, eu preciso comprovar para o fisco que o meu CD, né, meu centro de distribuição, seja um item necessário e estratégico ao meu negócio. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Café. O pessoal tem uma fábrica de café, termina a produção de café, embala o café e fica no estoque da indústria, o café à disposição da comercialização. Mas a disposição para a venda do produto não significa que ele está preparado para a venda no sentido comercial. Por quê? Porque ninguém vai lá num determinado parque industrial carregar uma carreta de 30 toneladas, 40 toneladas de café, né, embalada a vácuo, por exemplo. Muitas empresas levam isso para centros de distribuição, porque lá no centro de distribuição, esse produto precisará ser distribuído num modelo diferente de negócio, ou seja, ninguém vai atender os mercadinhos de vila, os mercados daquela região, com uma carreta com 40 toneladas de café em cima. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pôr aquilo lá em vans, em combis, em pequenos veículos, né, que os representantes, os vendedores, daí sim vão fazer o trabalho de distribuição, aquele trabalho micro, né, de distribuição nos pontos de venda. Veja que, nesse caso, o centro de distribuição, ele é estratégico. Eu preciso primeiro levar o produto da minha indústria até o centro de distribuição numa carreta com 40 toneladas de café em cima. E lá no centro de distribuição é que sofrerá a mudança do modelo de negócio, ou seja, a performance comercial vai acontecer a partir daquele estabelecimento. Então, veja que fica fácil provar, nesse caso, o direito do crédito das contribuições para o PIS e para a COFINS sobre as transferências entre as minhas unidades e um centro de distribuição. Então, gostaria de dizer aqui que, veja bem, agora, que tratamento que eu vou dar para isso daí? Legal, precisamos ter o mesmo entendimento lá na contabilidade. Será que o pessoal da contabilidade está entendendo igual o pessoal da área fiscal? Né? Então, fica aí o desafio. O que acontece que nós queremos deixar de mensagem aqui é o seguinte, para lá, eu estou entendendo que um determinado gasto de frete faz parte ainda do meu sistema de custo. A contabilidade está dizendo isso. Será que quem está fazendo a apuração de PIS e COFINS está olhando isso? Será que quem está fazendo a apuração de PIS e COFINS está observando
se a conta contábil que está sendo levada para a EFD Contribuições em relação ao direito de tomada de crédito está dizendo a mesma linguagem que o meu pessoal da área contábil está reconhecendo? William, fica à vontade. Viu, Wellington? Só um detalhe sobre a gente falar sobre compliance, né? Igual você está falando de tratamento na EFD, na ECD ou na contabilidade. Existe um registro, às vezes os amigos que fazem PIS e COFINS não têm essa ciência porque não está no cotidiano, na ECF, que chama L210. Esse registro para as indústrias, você precisa detalhar qual a composição do custo do produto por natureza de gasto. Então, você note onde está o compliance, né? Se eu estou falando que uma conta contábil ali no meu EFD Contribuições é uma conta de CMV, lá na minha ECF, o meu outro departamento vai ter que falar, beleza, esse CMV é o quê? É depreciação? É serviço de frete? Então, isso tudo está vinculado e está demonstrado não só em um lugar, como também no outro, né? Você vê que loucura, né, William? A Receita hoje, ela está anos-luz à nossa frente. Será aí que está a nossa preocupação, né? Será que os nossos usuários, quem está escriturando PIS e COFINS, não está faltando um maior relacionamento e a proximidade com as informações lá que são de cunho contábil? E por que eu falo isso? Porque normalmente são profissionais diferentes, né? O cara que está lá atuando com a contabilidade, com as consolidações, com a ECD, com a ECF, pode ser que ele não esteja falando a mesma linguagem das pessoas que estejam comprometidas com os processos de PIS e COFINS. Eu acho que essa é a mensagem que nós queremos trazer. Nós utilizamos aqui a discussão do conceito de fretes, né? Porque o conceito de fretes, nós sabemos a tamanha relevância desses gastos dentro das nossas corporações do ramo agronegócio. Mas o objetivo é chamar a atenção para mostrar que, olha, existe um outro olhar mais cuidadoso que precisa haver, né, para que nós efetivamente, porque está cheio de gente, né, pessoal, é muito bonito falar assim, olha, a minha corporação tem programas de compliance, né, tá na moda isso daí, tá bonito, mas será que na prática a gente está colocando isso para rodar? Né? E aí isso daqui é né, é apenas uma degustação das das centenas de contas e desafios que nós temos aí entre os cruzamentos de dados entre a contabilidade e a escrita fiscal. E essa observação do William aí foi fantástica, que você vê que não é uma questão só da conta contábil que eu estou informando na EFD Contribuições, estar cruzando com a ECD. Na ECF, é verdade, nós temos que abrir o sistema de custo lá e dizer. Aí, né, William, nessas fichas desse sistema de custo, inclusive, existe um problema sério que muita gente não dá atenção merecida para ela, né? Eu lembro ainda, até recentemente pegávamos aí, não é de ninguém que está aqui na sala, tá, pessoal? Fique tranquilos, eu sei, tenho certeza que isso não acontece com você que está nos ouvindo, mas o pessoal ia lá naquela linha outras, né? E despejava lá tudo que ele queria porque não fechava a conta. Então isso é comum. Às vezes a pessoa pensa que está simplificando a vida dela e está descaracterizando um crédito que estava lá na EFD. Por quê? Justamente porque quando o fisco fazer o compliance e declarar, lembrando, tá, pessoal, esse ECF, apesar de ela ser anual, esse registro ele é mensal. Então o fisco consegue identificar mensalmente o que você detalhou ali que está no teu resultado. Então, às vezes, você jogar em outros é um tiro no pé. Por quê? Você está falando uma coisa e depois não está demonstrando ela na ECF. Aí o fisco fala o seguinte, ó, que bonito, né? O indivíduo me diz que está gerando crédito sobre a discussão do conceito de insumos, mas os gastos com fretes dele na composição de custo aqui estão zerados ou não são convergentes com as informações geradoras de crédito que ele está apresentando na apuração de PIS e COFINS. Aí vai-se lá e faz perder compra e faz constituição de processos administrativos para recuperação de créditos, né? Imagina aí, e aí quando a gente fala nas corporações de agronegócio, a questão é que nós estamos falando aqui de milhões de reais, né? Não estamos falando de qualquer valor, estamos falando de uma fortuna, de uma verdadeira fortuna. Viu, só para acalorar um pouco mais a discussão aqui, achei muito interessante, eu ia levar isso mais para o final, mas achei que o momento foi muito adequado agora. Na FD Contribuições, além do campo
conta contábil, nós temos a natureza da base de cálculo, tá? E ali também tem que ser informado a derivação desse frete. Se ele é derivado da aquisição de bens para revenda, se ele é um serviço adquirido como insumo, ou se é um frete sobre vendas, tá? Então, tem que converger isso aí também, tem que ter essa convergência também, tá? Então, a natureza da base de cálculo, a conta contábil e vinculado a todo esse complexo de contabilidade e obrigações acessórias lá da contabilidade também. Legal, Gabriel, obrigado, muito oportuna essa consideração, né? Ou seja, não é só uma questão de conta contábil, eu praticamente entrego a minha operação quando eu faço um lançamento na EFD Contribuição. Essa é a grande verdade, né? Vamos chamar assim de denúncia espontânea? Hoje eu tenho um sistema de denúncia espontânea quando há o cruzamento entre as minhas informações de escrituração na EFD Contribuições e minha estrutura de ECD e ECF. Beleza? Que é muito oportuno, né? Porque nós estamos aí em dias de ECD, daqui uns dias, mais um tempinho, mais pouco tempo, dias de ECF, e vale a pena sempre essa validação, essa verificação em relação, afinal, que informação que nós estamos transportando para a Receita Federal do Brasil. Bem, uma coisa muito importante falado pelo William lá no começo, que eu gostaria que o Gabriel falasse agora, enquanto os gastos com frete, no sentido de uma despesa com vendas, né? A Receita tem um outro inciso, que é o inciso 7º do artigo 3º das leis 10.637 e 10.833, onde ela fala que quando eu ter gastos com vendas, no caso ali ela fala armazenagem e frete nas operações de venda. Então, Gabriel, esse frete na operação de venda, do que estamos falando? O Paulo, colabora com nós nessa parte aí, nessa última caixinha, nesse último módulo. Vamos lá então, né, Gabriel? Fechando então a casinha de insumo, né? Primeiramente, boa tarde a todos. Bom, pessoal, então fechando a casinha do custo, né? Vamos então falar sobre despesa. Como o William já destacou na parte contábil, o frete sobre venda considerado então como uma despesa comercial, uma despesa de venda, que vai estar aparecendo ali na DRE. Esse frete esse frete, ele possui uma legislação explícita, como o Wellington colocou ali, pelo o inciso 9º do artigo 3º da 10.833, onde a legislação ela permite o aproveitamento de crédito de frete na operação de venda. Ou seja, a partir do momento que o frete é arcado pelo vendedor, importantíssimo, né, esse destaque, o frete tem que ser pago pelo vendedor, ele passa a ter o direito sobre o crédito desse frete. Algo que eu queria destacar, que eu não me recordo de ter sido dito ainda, é que sempre o frete, para ter o direito do aproveitamento do crédito, ele tem que ser pago à pessoa jurídica, tá? Então, aqueles fretes que são pagos por que são prestados por pessoa física, tem vedação legal na legislação, e a pessoa que está arcando ali com esse custo não pode aproveitar os créditos, tá? Só uma observação, Paulo, desculpa, não sei se você ia até dar essa continuidade e ia falar essa parte, né? Que a única exceção aí dos créditos sobre venda é quando o produto ele é monofásico, né? Aí tem essa exceção. Do contrário, todos os fretes, independente da tributação do produto ou a natureza do produto, onde está sendo destinado, venda, tem o direito do crédito. A única exceção mesmo fica aos produtos monofásicos, venda de produtos monofásicos. Exatamente, Gabriel. E até ia comentar, né, que estava muito bom para ser verdade, nessa simplificação de todo o frete sobre venda dá o direito a crédito, né? Independente se o produto transportado seja tributado ou não seja, né? Diferentemente do custo. Contudo, para deixar um pouquinho mais confuso ali, a legislação veda o aproveitamento de crédito sobre esses produtos monofásicos ou por substituição tributária, né?
Ou seja, se a gente for fazer uma análise em relação àqueles gastos que são lançados como despesas comerciais, que são os fretes sobre vendas, né? Nós temos uma regra muito mais simplificada, porque não há a composição de custeio, então fica bem mais simples o entendimento em relação à manutenção desse crédito, né? Lembrando que esse crédito, inclusive, ele dá direito à tomada desse crédito, mesmo que o produto não seja tributado, né? De tal forma que eu desonere a prestação do serviço, ainda que eu esteja destinando esse produto a uma exportação, e isso aí cada análise é uma análise muito particular, porque, por exemplo, se eu estiver prestando um serviço, se eu estiver fazendo um frete para uma empresa do agronegócio, uma cooperativa, que estiver fazendo uma formação de lote lá no porto, PIS e COFINS sobre o frete não há desoneração na tributação, exceto se aquela empresa que contratou a transportadora, aquela cooperativa que contratou a transportadora, for uma entidade credenciada na Receita Federal como uma empresa preponderantemente exportadora, e aí quem presta o serviço tem direito a causar aí uma não incidência dessas contribuições, haja vista o benefício já do contratante. Mas são situações, pessoal, daí que nós partimos para as análises individuais. O que nós gostaríamos hoje aqui é de chamar a atenção de vocês para este assunto que é muito importante e relevante em relação ao cenário que nós temos de valores que estão dentro. Paulo, fique à vontade, Paulo. Wellington, aproveitando o ensejo também, o Gabriel destacou muito bem em relação à natureza do frete, natureza da base de cálculo, né, do frete dentro da FD Contribuições, e com isso que você acaba de falar sobre o frete nas operações de exportação, as vendas que têm incentivo, seja por suspensão, por alíquota zero, a importância de tipificar a escrituração desse frete na FD Contribuições. Visto que as vendas no mercado interno, exportação e com incentivos, possuem créditos que podem ser ressarcíveis ou não, né? Paulo, acho que você falou uma das coisas mais importantes que nós podemos ter em relação à tomada de crédito nas operações de frete sobre as vendas. Por que isso? Nós temos uma legislação muito específica sobre a tipificação dos créditos, né? Acredito que os nossos amigos que estejam acompanhando saibam do que o Paulo falou aqui, mas ele está falando da classificação fiscal, né? Do enquadramento da situação tributária, que é aquele código CST que você tem que colocar em cada escrituração de entrada. Nós temos uma falha muito grande, vamos dizer assim, até por uma falta de atenção dos profissionais da nossa área, que acabam por tipificar os fretes de uma forma bastante genérica com o CST 56. E isso está errado, pessoal, não pode. Por quê? Porque cada frete existe o conhecimento da destinação do produto. Então, se eu estou fazendo uma formação de lote, se eu estou fazendo uma prestação de serviço num produto destinado à exportação, eu tenho um CST próprio para isso, né? Se eu estou fazendo um transporte no mercado interno e sei a destinação do produto, eu tenho que aplicar o CST correspondente. A legislação fala que o contribuinte pode aplicar CST diverso daquele específico quando não conhece a aplicação direta, né? Então, você veja que isso que o Paulo falou é muito importante e faz uma referência, por quê? De nada adianta nós gerarmos milhões em créditos de PIS e COFINS se não gerarmos valores com qualidade para a recuperação. Não é isso, Paulo? Exatamente, Wellington. Pessoal, aproveitando o momento aqui, nós consideramos importante também um assunto que está aqui em evidência nesse momento,
tá? E que o Gabriel vai fazer um comentário para nós aqui, que fala sobre essas últimas medidas aí em relação aos combustíveis. É isso mesmo, meus amigos. Em março desse ano, né, o governo federal editou a Lei Complementar 192, e ali trouxe algumas disposições em relação a ICMS, e juntamente ao ICMS veio a redução a zero das alíquotas do PIS e da COFINS sobre combustíveis, né? Entre os combustíveis ali listados, está o óleo diesel, que dá um impacto maior nas nossas instituições aí. Só que naquele momento, ali na publicação da Lei Complementar 192, que essa disposição está no artigo 9º, no término do artigo 9º, ali no finalzinho, ela trouxe uma escrita ali que deu uma interpretação meio equivocada para os contribuintes, tá? Então, o artigo 9º reduziu a zero os combustíveis, e no final disse que garantia, então, o direito a crédito, a manutenção de crédito, inclusive ao consumidor final, tá? Aos gastos relacionados. Então, na consultoria aqui, nós tivemos muitos questionamentos, e os clientes estavam entendendo que, mesmo o diesel ali sendo alíquota zero, na aquisição deles para consumo, né, ou seja, na aquisição deles como um insumo, eles poderiam apropriar crédito. Naquele momento, a gente já foi contra isso, tipo assim, não tinha cabimento, né? É contra o princípio da não cumulatividade você aproveitar crédito de um produto que é alíquota zero. Mas agora, nessa semana, começo da semana, se não me engano, terça-feira, veio uma medida provisória e trouxe alteração a esse artigo 9º da Lei Complementar 192. E aí corrigiu esse texto, tá? Então, agora com essa correção do artigo 9º, ficou evidente, ficou bem claro para nós que ali o legislador de início, ele queria dar a manutenção dos créditos vinculados, ou seja, os gastos que estavam vinculados ao produto e não sobre o produto em si, não sobre o combustível em si, tá? Então, isso aí ficou muito evidente, e no caso do consumidor final ali que adquire o óleo diesel como insumo, não daria direito a crédito mesmo. Inclusive, isso aí foi objeto de uma matéria, está publicado no nosso site. Quem tiver interesse em aprofundar mais sobre o assunto, fique à vontade, está lá no nosso site, essa matéria. Obrigado, Gabriel. Pessoal, esse assunto é muito importante porque é o que está em evidência agora, tá? Essa discussão dos combustíveis aí, vocês sabem que é o que está acontecendo no momento. Beleza, pessoal? Gente, gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês. Estouramos nosso tempo aqui, peço desculpa a vocês, mas acho que o tema é um tema que merece essa relevância, essa importância. Agradeço a participação muito produtiva do Paulo, do Gabriel, nossos consultores de PIS e COFINS, do William aqui, da nossa área contábil. Beleza, gente? Muito obrigado mesmo a participação de vocês, e no dia a dia nós estamos aqui à vossa disposição aí para os debates daquilo que é específico aí da sua corporação, do seu modelo de negócio. Traga suas dúvidas e nós teremos imenso prazer em fazer parte desse ajuste de conduta, desses novos processos com vocês. Muito obrigado e até a próxima.